Olá, tudo bem? E a família, como vai? Nós estamos iniciando mais um programa Família e Companhia, aqui no seu canal 18 TV Medicina e Saúde e também pela internet. Muita gente nos acompanhando aí no YouTube, muita gente nos acompanhando pelo Facebook, enfim, onde acabam replicando este programa, muitas pessoas acabam assistindo depois e acompanhando um pouquinho, sabendo um pouquinho dos assuntos que nós temos tratado aqui no Família e Companhia. Hoje é dia de falar um pouquinho a respeito de educação. A gente fala muito de família nesse programa e a família precisa se aproximar mais da escola, precisa se inteirar mais do que está sendo oferecido hoje ao futuro, né? Aos nossos filhos, aqueles que estão lá expostos todos os dias nessa escola, e enquanto os pais estão aí trabalhando, correndo atrás, né? do dinheiro, correndo atrás aí das suas realizações profissionais. Nós vamos tratar um pouquinho a respeito desse assunto hoje e eu vou ter a alegria de conversar com o professor Fausto Zamboni, que é professor do curso de Letras da UniOeste aqui de Cascavel, atua na área de Língua e Literatura Italiana, fez graduação, fez mestrado, doutorado pela Unesp e especializou-se em Educação Literária. Inclusive, fez um trabalho grande aí nessa conclusão de curso, quando estudava em literatura, e agora tudo isso acaba-se com um pouquinho de prática, com aquilo que vem vendo aí no momento em que executa a sua profissão, um pouquinho da escola, acabou se transformando em um livro, né? Esse livro aqui, Contra a Escola, uma obra que a gente vai tratar dentro desse programa hoje, Contra a Escola, ensaios sobre literatura, ensino e educação liberal, resultado, portanto, dessa tese aí de doutoramento defendida em 2011, né? 2011. Prazer tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade, Adeli. Estou muito contente de estar aqui, né, para poder divulgar esse lançamento, né? Esse livro que é fruto da minha tese de doutoramento e também é fruto também da minha experiência no ensino médio, no ensino fundamental e no ensino superior também, mais recentemente. Contra a escola, o título aqui já traz uma interrogação, né? Como é que vai a nossa educação? Eu sei que o senhor trata um pouquinho a respeito da crise que vive este setor. É realmente uma crise? É realmente preocupante? Pais, mães, profissionais aí de todas as áreas têm que ficar atentos a isso? É uma crise imensa, é uma crise secular, né? Quando a gente pensa, todo mundo tem essa consciência de que a educação é algo urgente, importante e que é necessário fazer alguma coisa para melhorar a educação, né? Só que, geralmente, a gente pensa nos problemas mais imediatos da educação, né? Como a gente vai resolver problemas específicos da escola, da universidade, da relação do poder com a educação. E raramente a gente faz uma sondagem mais profunda, voltando mais atrás para ver onde começou o problema, né? E a minha tentativa foi justamente essa, de confrontar a nossa educação com o que foi a educação ao longo do tempo e principalmente nos seus momentos mais ricos, né? E na sua origem também. Então, por exemplo, confrontar o que significa a escola quando surgiu o termo escola. O termo escola é um termo grego, escolê, e significava, curiosamente, um momento livre, um tempo que você dedica para conversar das coisas importantes. Algo muito diferente do que é a escola hoje em dia, né? Que é algo, é um sistema muito grande, muito complexo, é obrigatório, é um currículo muito amarrado, né? Existe pouca liberdade na educação hoje em dia confrontado com a escola na sua origem. Ou seja, um professor, na Grécia Antiga, ele só tinha uma audiência, não tinha audiência obrigatória. Então ele só conseguia ser um professor se ele interessasse muito os alunos. Os alunos iam atrás do professor, né? E hoje em dia nós vemos uma situação inversa. Nós temos professores que só têm alunos porque os alunos estão obrigados ali a frequentar, mas realmente não estariam ali, estariam fazendo qualquer outra coisa, né? Algo como se você obrigasse o público tivesse um público cativo e obrigatório, né? E não é isso que acontece, você vai ter o público porque você tem algo interessante a oferecer. Eu assisti um filme esses dias, inclusive na sua área, um professor de literatura,
desesperado com a sala, né? Ninguém prestava atenção, ninguém estava ouvindo o que ele estava falando, ele tratando lá de coisas muito importantes. E aí, quando ele pergunta se alguém tem alguma pergunta, um só faz a pergunta, né? Só tem aí a senha do Wi-Fi, né? Porque eu estou aqui tentando conectar e não consigo. Essa é a realidade hoje. Um professor que tem um conteúdo, que tem lá a sua matéria a ser passada e está encontrando dificuldades. Problema com a recepção, professor? Eu acho que não só. O problema é um problema muito profundo, né? Então, o que eu estou tratando nesse livro, por exemplo, é o surgimento do sistema moderno de educação. É um sistema... Porque nós temos, durante quase toda a história da humanidade, um sistema escolar que não é obrigatório, certo? E um sistema de muita alta qualidade. A partir da modernidade, vamos pensar assim, mais ou menos na época da Revolução Francesa, surge o primeiro sistema obrigatório. Para que ele surge? Não por uma preocupação educativa, mas por uma preocupação de mudar a mentalidade. Então, há uma mudança de regime muito, muito grande e os ideólogos da época da Revolução Francesa queriam mudar a mentalidade das pessoas, porém eles não conseguiam convencer os adultos. Então o que eles fizeram? Vamos tornar o ensino obrigatório, a gente coloca as crianças que são mais suscetíveis, mais fáceis de serem moldadas e nós vamos mudar a cabeça delas para mudar o regime político mais adiante. Então o início da escolarização obrigatória é extremamente problemático e questionável se nós pensarmos nessa perspectiva. Então, aí está um problema um problema estrutural, né? Então, eu acho que o problema não está no público apenas, está em como ele foi pensado na modernidade. Isso foi só o início, certo? O sistema foi se expandindo dessa forma e com o objetivo de, então, mudar a mentalidade das crianças, que é algo bastante questionável, que o ideal é você politicamente agir com o adulto, conversar e tentar convencer, não com criança. A criança não tem essa autonomia, né, para resolver questões políticas, então ele está sendo manipulado. Com o passar do tempo, surgiram técnicas de modificação de comportamento. Então você não está colocando eles na escola para ensinar uma nova doutrina, você está colocando eles na escola para colocá-los em situações em que eles vão ter certas ações e certos comportamentos por meio de dinâmica de grupo e atividades em que eles não vão ser convencidos de nada, eles vão sendo levados a agir e a pensar de uma certa forma. Uma mãe que me procurou perguntando o que ela deveria fazer, qual o procedimento que ela deveria ter. A filha em fase de alfabetização, está lá aprendendo a escrever, e a professora então escreve uma frase no caderno dela para que ela copie várias vezes essa frase para justamente ajustar ali a letra dela e para que ela realmente, aprendendo, copiando, né? E a frase era: o pai de Lúcia casou com o Pedro. E a menina precisava repetir essa frase e fez isso, né? Umas 40, 50 vezes a menina começou a repetir essa frase, errando muito, separando muito mal as sílabas, caindo fora da linha ali, saindo fora da linha. E aí veio uma avaliação em cima, que é bem interessante, a foto que ela me mandou, né? Porque ela tirou a foto do caderno da filha, a avaliação da professora escrito em vermelho, né? Muito bom, né? Muito bom. É mais ou menos isso, ou seja, eu vou ensinar a escrever, vou ensinar sobre geografia, história, matemática, colocando ali uma ideologia, apresentando uma ideologia a essas crianças. É exatamente isso, né? Ou seja, você não tentou convencer a criança de nada, né? Você colocou isso ali como um material que isso está implícito, né? Você não colocou nem para discussão, né? Você está inculcando uma ideia, um sentimento, uma mentalidade, né? Mas isso é ilegal. Seguramente que mas acontece que essa é a história da nossa educação, né? Isso está presente em cada material, em cada escola, né? E eu acho assim, o mais importante, nós temos que nos tornar sujeito da nossa educação, cada família, os pais têm que se conscientizar que a educação tem que começar com eles. Eles têm que entender o que está acontecendo, eles têm que se preparar, eles têm que assumir essa educação.
E eles têm que dar o exemplo e instruir os filhos também. Tem que conhecer o material didático dos filhos, né? E mostrar o que acontece para o filho na medida do possível, né? Dependendo da idade, mas ele tem que assumir isso. Eu preciso dar um refresco para você, que eu sei que você deve estar aí bastante preocupado em casa, né? Você deve estar aí realmente se perguntando a que tipo de conteúdo, a que tipo de material o meu filho está sendo exposto nesse momento dentro de uma sala de aula. Eu quero falar um pouquinho com o professor Fausto depois do nosso intervalo, um pouquinho mais a respeito do livro Contra a Escola e também sobre esse papel do professor, né? Essa figura de autoridade do professor que faz com que o que ele fale seja lei, né? A gente vai tratar disso já já, depois do nosso intervalo. Só um instante. O Grupo Telhaço é constituído por empresas focadas no segmento de produtos para coberturas metálicas, calha, serralheria, metalurgia e outros derivados de aço, com mais de 20 anos de experiência no mercado. Hoje, com unidades distribuídas em pontos estratégicos, o Grupo Telhaço tem como característica um atendimento rápido e personalizado em 100% dos municípios do estado do Paraná e grande parte do estado de Goiás. O Grupo Telhaço utiliza equipamentos de alta tecnologia e fabricação sob medida e tem a missão de excelência no atendimento de seus clientes e parceiros. Contate a Telhaço mais próximo de você. Tem Telhaço em Maringá, Cascavel, Londrina, Ponta Grossa, Paranavaí, Umuarama, Curitiba, Campo Mourão e Anápolis, em Goiás. Pensou em construir, reformar ou ampliar seus negócios? Pensou em Grupo Telhaço. Desde que iniciamos nossos trabalhos, passamos por várias crises. Mas o tempo passou, as crises se foram e 20 anos depois, estamos aqui. A maior lição aprendida nesse tempo é que o diferencial de qualquer empresa, a toda hora, é o atendimento. É por isso que a Dinâmica investe em sistemas de controle e gestão, treinamento e desenvolvimento dos colaboradores e em estrutura física para maior conforto da equipe. Excelência no atendimento. Foi por essa via que vencemos no passado. E é por ela que venceremos no presente e no futuro. Eu tenho certeza que, assim como eu, você também quer um mundo melhor para que os nossos filhos vivam. Nós estamos vivendo uma época em que nós encontramos grupos defendendo diversas ideias. Nós estamos vendo pessoas defendendo a natureza, defendendo os animais, defendendo, enfim, tantas bandeiras estão sendo levantadas e, olha, todas com um grande fundo de boa vontade realmente de que esse mundo se transforme num lugar melhor para que todos nós possamos viver. Mas eu tenho a certeza de que, se nós não cuidarmos da família, todos os demais setores sofrerão. Todos os demais setores terão e passarão, com certeza, por dificuldade. Foi pensando nisso que eu escrevi o livro A Verdadeira Fonte da Motivação para a Superação. Porque eu tenho certeza, porque eu acredito que é da família que vem uma sociedade melhor. É da família que vem um trânsito melhor, é da família que vem cidades melhores, é da família que vem uma política melhor, feita com políticos, com candidatos melhores. É da família que vem uma escola melhor. É da família que vem um mundo melhor. Afinal, tudo passa pela família e eu tenho certeza que você concorda com isso. Neste livro, A Verdadeira Fonte da Motivação para a Superação, eu abordo diversos aspectos onde a família gera um impacto bastante profundo. E eu tenho certeza que você vai se identificar com vários pontos deste livro, inclusive ter aqui algumas ideias para suas bandeiras, algumas ideias para suas lutas, algumas ideias para que você também consiga sucesso aí nos seus intentos, na busca aí pelos seus sonhos. Família, a verdadeira fonte da motivação para a superação. Quero colocar esse livro à sua disposição. Por favor, acesse o link aqui nesse site, adquira. Eu tenho a certeza, você vai encontrar por aí algumas dicas, algumas pistas de como a gente juntos pode fazer esse mundo ser muito melhor.
Estamos de volta com a nossa Família e Companhia. Você viu aí, né, um pouquinho a respeito deste livro, A Verdadeira Fonte da Motivação para a Superação. Esse livro está à sua disposição. Aqui tem alguns contatos, aqui telefone, aqui tem aí um e-mail para que você possa adquirir, inclusive um link para que você possa adquirir esse livro pela internet. Está lá o e-book, está lá o livro também na versão física. Basta que você acesse, basta que você ligue para adquirir o livro A Verdadeira Fonte da Motivação para a Superação. Um livro que está falando um pouquinho a respeito de família, da importância dela, e eu quero falar a respeito disso nesse bloco. Esse aqui é um livro para o professor Fausto, viu? Um presente aqui do programa Família e Companhia, e eu estou ganhando aqui o livro do professor Fausto Zambo. Olha que maravilha, fiquei feliz agora aqui com o livro Contra a Escola, né? Contra a Escola é um ensaio sobre literatura, ensino e educação liberal. É sobre esse livro aqui que nós estamos falando hoje. E o primeiro bloco, eu tenho certeza, deixou você aí bastante preocupado, né? A intenção é justamente essa, preocupar pais e mães responsáveis, porque quando eu vou fazer palestras nas escolas, eu converso com os professores e eles dizem assim, olha, por mais que a gente insista para que os pais se aproximem, para que eles participem das reuniões, para que eles venham conhecer a escola, existe uma grande distância, eles não chegam, eles não se aproximam. E quando a gente escuta todas essas coisas, todas essas ameaças que pairam ali no ar, prejudicando a educação dos nossos filhos, né? Trazendo ali um conteúdo nocivo para a formação dele, muitas vezes contrário às coisas que eu acredito na minha casa, eu penso assim, o pai deveria ser o primeiro a estar lá batendo na porta da escola e exigindo participar de reuniões, exigindo conhecer antecipadamente o conteúdo que vai ser ministrado em sala de aula. Como é que a gente faz para aproximar esse pai, essa mãe, esse responsável por essa criança das instituições de ensino, professor? Bom, eu acho que isso vai depender muito de cada caso, né? Eu acho que o primeiro que a gente tem que pensar é que a educação ao longo do tempo ela esteve principalmente a cargo das famílias, né? A escola foi assumindo cada vez mais um papel preponderante, né? Também porque as famílias foram abdicando desse papel. Então a educação ela é algo que compete em primeiro lugar à família. A família tem uma ligação natural com a criança, ela está diretamente interessada na educação da criança e muito mais do que um terceiro, seja ele o professor, seja ele um ministro da educação, seja ele quem for. Então nós temos que lembrar que os pais sabem, eles têm que educar e nós temos deixado de lado a família para cuidar do nosso emprego, muitas vezes o pai ele aceita que a escola assuma a educação como uma espécie de alívio. Que bom, posso deixar desde pequenininho na escola. E algo que uma filósofa chamada Hannah Arendt diz, e que eu coloquei aqui no meu livro, né, que é fundamental que a criança, nos primeiros anos de vida, não esteja exposta ao ambiente público. Porque no ambiente público, você não conta pelo que você é pessoalmente, como na sua família, ou seja, para sua mãe, para seu pai, você é a pessoa insubstituível. No ambiente público não é assim. Você trocou o aluno, pôs outro, tá bom, né? Então, então os primeiros anos da vida da criança, ela tem que estar no ambiente em que ela conta enquanto pessoa, certo? Não como um aluno, não como uma pessoa que pode ser trocada. Na educação, seja ela pública ou privada, nós estamos num tipo de ambiente desse, né? Por mais que os professores sejam bons. Então, o pai, a mãe, a família tem que saber que esse papel da família é insubstituível, não tem igual, né? O senhor está já há um bom tempo e passa boa parte do seu dia dentro de uma instituição de ensino superior, onde profissionais são formados e entre eles muitos professores. É um ambiente também carregado com tudo isso, preparado para formar esses profissionais, esses professores, a levar adiante toda essa estratégia, esse plano? Com certeza. Isso sai da universidade, isso sai da cultura superior, onde estão sendo produzidos os estudos, né, a respeito desses temas ideológicos que nós tratamos aqui. E ali os professores são formados e ali eles são preparados para levar adiante. Então isso sai da universidade, isso sai da cultura superior. Então, ou seja, o que está acontecendo ali é o que vai acontecer daqui a alguns anos na sociedade, através da educação das crianças, né, em todas as disciplinas. Então, com certeza. Então, na universidade, nós somos responsáveis pelo que está acontecendo. E nós também temos que
abrir os olhos para isso. Muitos profissionais lá também não estão plenamente conscientes dessa realidade, né? Mas muitos estão trabalhando para isso também. Então, a sociedade que financia a universidade, que financia a escola que paga, ela não pode simplesmente delegar e terceirizar essa responsabilidade. Ela tem que estar em constante diálogo e entendendo o que está acontecendo também na universidade, né? No entanto, surge aqui uma complexidade, né? Porque tudo isso vem revestido aqui de um viés de defesa de minorias, defesa dos mais frágeis, uma necessidade de se tratar e de se abordar o assunto para que pessoas não continuem sofrendo preconceitos, discriminações. Tem aqui um discurso aí do politicamente correto. Esse é inclusive um dos capítulos do livro, né? A origem e os problemas do politicamente correto, né? Que é uma defesa das minorias, porém uma defesa intolerante, certo? Ou seja, existe algo ali, né, que está na própria natureza, ou seja, que existe uma natureza filosófica que é contraditória e ela faz com que o politicamente correto ele assuma essa natureza paradoxal, ou seja, ele vem defender as minorias, mas impedir que você tenha uma voz e que você se exprima, ou seja, no fundo ele é completamente inconsistente, né? Ele parte da premissa de que nós temos que respeitar todos os tipos de mentalidade, de comportamento, porém, desde que esteja de acordo com o politicamente correto, né? Então, ou seja, ele, na verdade, ele não pode, ele não se sustenta, porque ele não está de acordo com todas as mentalidades. Mas isso é apenas um artifício verbal, ou seja, você diz que você está defendendo as minorias, então se você falar contra mim, você está contra as minorias também, certo? É uma espécie de chantagem emocional mais sofisticada, né, mais bem trabalhada, mas que funciona, né? Como é que é isso, desmascarar isso tudo, de tirar esse véu, de denunciar uma situação assim tão grave e tão perigosa para as nossas famílias dentro desse ambiente, né? O senhor tem sofrido aí de alguma forma quando as pessoas se deparam com o livro Contra a Escola? Sim, não podemos nos iludir que seja um ambiente de total liberdade, né? Ou seja, teoricamente né? Mas na prática as coisas não são assim, né? Na prática existem muitos tabus, ou seja, o contrário da liberdade de expressão, da liberdade de defender seus pontos de vista, de ser tolerante. Na prática não é assim, infelizmente, né? Ou seja, você pode falar de certas coisas e não pode falar de outras, né? Esse é o ambiente, enfim, da educação, né? A realidade da educação é essa mesmo, né? E eu acho assim que o caminho para lutar, nós temos a obrigação de lutar contra isso e temos que ter consciência de que isso é algo para longo prazo. Ou seja, é necessário entender muito bem o que está acontecendo, entender como a raiz mesmo filosófica e intelectual desse processo é o primeiro passo. E esse passo é demorado. Ou seja, você precisa estudar anos para você entender. E se não há compreensão, não é possível nem começar. Então, acho que passa por compreender, estudar esse fenômeno, né? E a partir daí é que vão surgindo as transformações. Ou seja, quando as pessoas começarem a entender bem e essa informação passa a ser divulgada, porque o fato é que não existe nem a compreensão disso, né? Mas não é algo para se resolver já. Então nós temos que ter essa consciência. Para entender esse fenômeno todo, já existe aqui uma ferramenta, né? O livro Contra a Escola, ensaio sobre literatura, ensaio e educação liberal. Como é que as pessoas fazem para adquirir o livro, professor? Está à venda nas principais livrarias na internet, né? Livraria Cultura, Saraiva, Amazon, Nobel, né? E pela internet é também a ferramenta em que você vai poder pesquisar também preços, enfim, né? Em várias livrarias está disponível. A gente vai disponibilizar um e-mail também aqui na tela para os nossos telespectadores entrar em contato com o professor Fausto, fazer aí perguntas. Tenho certeza que um programa desse aqui não esgota esse assunto, a gente precisa discutir isso muito mais e é importante, principalmente, acho que um recado que fica aqui
que o pai, que a mãe se aproxime da escola, né? Que vá lá conversar com esse diretor, com esses professores, que dê uma passada aí, olhada com atenção nos livros, nos cadernos dos filhos, né? Para entender realmente o que está chegando aí até a sua casa. Então, reforço aquilo que nós conversamos aqui, chama atenção para um detalhe que, infelizmente, pelo tempo, nós não podemos nem entrar, que é a educação literária ou a educação do imaginário. Ou seja, o tipo de obra de arte que você vê, incluindo aí novela, filme, música, tudo isso vai moldando a nossa sensibilidade, a nossa maneira de pensar. Isso vai mudar a nossa maneira de agir, enfim. Isso tem uma importância tremenda na educação. Então, nós temos que começar nos educando nesse aspecto, né? Sabendo o que nós vamos adquirir de livros, filmes, música. Começa aí, essa é a base, por assim dizer, da educação, né? Que nós não vamos conseguir apenas pela cultura de massa, pela TV, pelo rádio, pelo aquilo que passa no cinema da sua cidade, assim. Você tem que ir além, você tem que se formar aí, né? Porque se você não tem, por assim dizer, o seu imaginário formado, você não vai estar preparado para discutir algo que é mais abstrato, algo que é mais, por assim dizer, racional, né? A nossa base vai ficar fraca. Então, a nossa educação, ou seja, nós temos que assumir a nossa educação da nossa família, e ela começa com a educação do imaginário, ouvindo boas músicas, lendo bons livros, né? Bons filmes. Então, eu acho que o desafio começa por aí, na educação de cada um. Esse é o sentido da educação liberal que eu falo, né? No sentido de que a educação que é livre e que só o adulto que tem responsabilidade por si pode assumir. Certo? Obrigado, professor Fausto Zamboni. Eu tenho certeza que já foi o suficiente para a gente acender uma luz amarela aí, um alerta, né, realmente. Dá uma dica de leitura para você, Fausto Zamboni, Contra a Escola, esse livro aqui que já está aqui à sua disposição, portanto, disponível nas principais livrarias. A gente vai colocar aqui o e-mail dele também para que você possa entrar em contato e continuar a sua entrevista e continuar com as suas perguntas, que eu tenho certeza que você tem muita aí para o nosso convidado aqui. Professor, obrigado, parabéns pelo livro, parabéns pela coragem de toda essa denúncia. Eu que agradeço, né? E te parabenizo também pelo seu trabalho, pelo seu livro, pela sua defesa da família, e acho que nós temos que trabalhar uma família enfraquecida, que é a célula da sociedade, é toda a sociedade enfraquecida. Então, eu que agradeço e te parabenizo. Obrigado, professor Fausto Zamboni. Obrigado aos nossos patrocinadores, gente, que possibilita que esse programa esteja no ar aqui pelo canal 18 TV Medicina e Saúde. A gente tem aí um próximo encontro em breve. Um abraço.